Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do módulo de Fonética e Fonologia do nosso curso completo de gramática aqui do canal. Eu sou Valdson Amorim, professor de língua portuguesa, e nesta aula vamos falar sobre a divisão silábica. Pessoal, numa aula anterior, que está aqui no canal, nós já falamos sobre o tema sílabas. Falamos sobre a definição de sílabas, sobre a estrutura da sílaba, como é que ela se constitui na língua portuguesa e sobre a sua tonicidade. A divisão silábica nós deixamos para este momento porque, para estudar a divisão silábica, a gente precisa de alguns conhecimentos prévios, como, por exemplo, a gente precisa saber o que é um ditongo, um tritongo, um hiato, o que é o encontro consonantal, o que é um dígrafo. Dito isso, vamos ver aqui na tela quais são essas regras e como elas funcionam. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever e ative o sininho das notificações para que você seja informado cada vez que a gente colocar uma aula nova aqui no canal sobre a gramática da língua portuguesa. Muito bem, pessoal, temos aqui na tela, então, o tema sobre o qual vamos falar nesta aula, que é divisão silábica. Como eu disse agora há pouco, na divisão silábica nós vamos estudar uma série de regras. E vamos começar pela regra número 1. A primeira regra da divisão silábica diz o seguinte: não se separam os ditongos e os tritongos. Quando você for fazer a separação das palavras, você não separa nem os ditongos e nem os tritongos. Isso por uma razão muito simples. O que é um ditongo na língua portuguesa? É uma estrutura formada por uma vogal mais uma semivogal, ou vice-versa, uma semivogal mais uma vogal na mesma sílaba. Se é uma estrutura que pertence a uma mesma sílaba, você não separa. Os tritongos, a mesma coisa. O tritongo é formado por uma semivogal, uma vogal mais uma semivogal na mesma sílaba. E o raciocínio é o mesmo para o tritongo que para o ditongo. Se são 3 letras numa sílaba, essas letras não se separam, porque você não pode separar uma sílaba. Ok, vamos ver aqui alguns exemplos. Temos aí a palavra aurora. Veja que nós temos um ditongo, au. Essa estrutura não se separa. Paisagem, pai. Em ai, nós temos um ditongo aí, não se separa. Uruguai. Em Uruguai temos um tritongo. O tritongo não se separa. Saudade, não se separa. O ditongo au. Em comprei, temos um ditongo, emprei, não se separa. E enxaguei, também temos um tritongo, e esse tritongo não se separa, porque é uma estrutura formada por algumas letras que pertencem à mesma sílaba. Qual é a segunda regra? Vamos ver aqui. Não se separam os dígrafos CH, LH, NH, GU e QU. Quando essas letras aparecerem numa palavra e você precisar separar a sílaba dessas palavras, você não separa essas estruturas que aparecem aí. Por exemplo, aqui temos chegar, veja que o CH é um dígrafo, não se separa. Folha, o LH dígrafo, não se separa. Unha, não se separa o NH. E pequeno, não se separa o Q do U. Temos também aqui e cheguei. Repare que na palavra cheguei nós temos a presença de 2 dígrafos, e essas duas estruturas não podem ser separadas. Vamos a uma terceira regra da separação silábica. Não se separam os encontros consonantais perfeitos. Na língua portuguesa, o encontro consonantal perfeito é aquele formado por 2 consoantes quando a segunda delas é ou L ou R. Vamos ver aqui alguns exemplos de encontro consonantal perfeito. Livro, o V e o R formam um encontro consonantal perfeito, não se separa. Abraço, o B e o R não se separa. Triste, o T e o R não se separa. Semblante, transplante, olha aí na palavra transplante nós temos 2 encontros consonantais perfeitos. E por último, a palavra grama. Precisamos chamar a atenção para uma coisa importante. Essa informação que nós vamos dar aqui, quando nós falamos numa aula anterior, que você pode acessar, que está aqui no canal, sobre encontros consonantais, nós falamos o seguinte: quando a consoante que anteceder L ou R for parte de um prefixo, não ocorre encontro consonantal perfeito. Não ocorre também quando o L ou o R forem pronunciados separadamente. Por exemplo, temos aqui sublinhar, sublegenda e sublocar.
Nessas palavras aí, você pode perceber que nós temos essa estrutura que nós falamos há pouco, que é encontro consonantal perfeito, que é uma consoante mais L ou R. Mas repare que na palavra sublinhar, nós temos aí que sub, essa partícula sub, pertence a um prefixo. Nesse caso, a separação da sílaba dessa palavra fica sublinhar. O B não se junta ao L porque ele faz parte de uma estrutura anterior que não pode, nesse caso, ser rompida, que é a estrutura do prefixo. A palavra sublegenda, veja que nós temos aí a pronúncia da palavra sublegenda, a própria pronúncia ela já separa o B do L. Sublegenda, nesse caso, não forma um encontro consonantal perfeito. E também a palavra sublocar. Veja que a gente pronuncia sublocar. Sublocar. São duas pronúncias distintas. Por isso que, quando você for separar a sílaba dessas palavras, você separa o sub do resto da estrutura. Tenha cuidado quando aparecer para você separar a sílaba da palavra sublimar. Repare que a pronúncia de sublimar é muito similar à pronúncia de sublinhar. No entanto, elas têm estruturas diferentes. Em sublinhar, que a gente viu agora há pouco, nós temos um prefixo, sub, depois linhar. Na palavra sublimar, aqui embaixo na esquina, não há prefixo. A palavra é escrita sublimar. Cuidado com essa palavra, porque às vezes as provas trazem essas palavras muito similares, mas com estruturas diferentes, para ver se o aluno está atualizado e sabe dessa particularidade que há aí nessas palavras da língua portuguesa. Outra atenção que a gente precisa chamar, e nós também falamos disso em uma aula anterior, em que nós falamos sobre os encontros consonantais, é o seguinte: não se separam os grupos de consoantes de início de palavras. Por exemplo, a palavra psicologia, depois pneumático, o raciocínio é o mesmo, o P não pode ficar sozinho. Temos gnomo, não se separa o G do N, porque o G não pode formar uma sílaba sem a presença de uma vogal. E nessa palavra não há vogal depois do G. E por último, a palavra pneumonia. Vamos ver agora a quarta regra da separação silábica. Os demais encontros consonantais devem ser separados. Os demais quer dizer, fora esses que nós falamos agora há pouco, os outros devem ser separados. Por exemplo, indigno. Veja que o N e o D formam o encontro consonantal, eles são separados. E o G e o N também são separados. Neste caso, são definidos como encontros consonantais imperfeitos. Por isso que eles são separados. Pacto, veja que o C e o T são separados. Absoluto, o B e o S são separados. E apto, o P e o T formam o encontro consonantal, mas em sílabas diferentes, portanto, são separados. Vamos ver a quinta regra da separação silábica. Separam-se as vogais que formam hiato. Veja uma coisa, a própria definição do hiato indica que quando você for separar a sílaba das palavras, ele deve ser separado. Porque o que é um hiato? O hiato é duas vogais, uma ao lado da outra, em sílabas separadas. Quando você for separar a sílaba de uma palavra e nessa palavra tenha um hiato, você já sabe que ele deve ser separado, porque um hiato são duas letras em sílabas diferentes, quer dizer, em sílabas separadas. Por exemplo, saída, o A e o I formam um hiato, cada uma está numa sílaba diferente. Saúde, leal, ruim. Repare que a palavra ruim, ela é uma palavra que tem duas sílabas. Aí na palavra ruim existe um hiato. E é importante fazer essa observação, que ela não é uma palavra monossílaba, porque é muito comum a gente ouvir as pessoas pronunciando essa palavra como ruim, como se fosse um monossílabo, como se fosse um ditongo. Não, não é um ditongo, ela é um hiato. A pronúncia correta é ruim. Vamos ver aqui a sexta regra da separação silábica. Diz o seguinte: sempre se separam as vogais idênticas e os seguintes dígrafos: RR, SS, SC, XS, XC e SC cedilha. Vamos ver os exemplos aqui. Olha a palavra voo. Aí nós temos duas vogais repetidas. Elas têm obrigatoriamente que ser separadas. Porque olha a sexta regra o que diz: sempre se separam as vogais idênticas, quer dizer, as vogais repetidas, e aqueles dígrafos que aparecem aí na tela.
Depois, compreensão, veja que nós temos as letras repetidas, 2 S nessa palavra. Depois, coordenar, temos 2 letras repetidas, obrigatoriamente tem que ser separadas. Nascer, está aí o dígrafo SC. Pássaro, temos um dígrafo SS, são 2 letras que nessa palavra reproduzem apenas um fonema, apenas um som, por isso que formam um dígrafo. Depois, nasça, do verbo nascer. Exceção, carro. Em todas as palavras dessa segunda coluna há a presença de dígrafo. Muito bem, agora vamos a uma informação importante sobre a divisão silábica. Olha, na divisão silábica, uma consoante só forma a sílaba posterior quando ela puder se juntar a uma vogal. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Temos a palavra gangster. Essa sílaba gangs, nós temos o N, que não se separa do A, por quê? Porque ela não encontra uma vogal para se juntar. O G, a mesma coisa. O S, a mesma coisa. O T se separou. O T, ele se deslocou. Por quê? Porque o T se encontrou com a letra E, que é vogal. Quando você for separar a sílaba, uma consoante só forma a sílaba posterior quando ela puder se juntar a uma vogal. Depois temos obstáculo. Vê que o B não se desloca porque ele não encontra uma vogal. O S, a mesma coisa. O T se deslocou porque ele se juntou com o A para formar sílaba. Depois, transatlântico. Nós temos aqui veja, o N não se desloca. Por quê? Porque ele não encontra uma vogal, ele encontra o S. O S se deslocou porque encontrou a letra A, que é a vogal. Se a consoante não encontrar uma vogal, não forma sílaba. Por quê? Porque não existe sílaba só com consoante. É indispensável a presença de uma vogal para que a gente tenha uma sílaba na língua portuguesa. Agora veja um caso aqui da sílaba tlan. Você pode perguntar, professor, mas a letra T, ela correu, ela se deslocou, ela se soltou do A e na frente dela não tem uma vogal, tem um L. Nesse caso, isso acontece porque, recorde, quando nós tivermos o encontro consonantal perfeito, eles nunca se separam. Repare que o T e o L da sílaba tlan formam um encontro consonantal perfeito. E os encontros consonantais perfeitos nunca se separam. Inclusive, isso é uma regra da divisão silábica. Depois o N e o T se separaram porque não formam um encontro consonantal perfeito e o N não encontraria uma vogal para se juntar. E aqui aparece a observação do encontro consonantal perfeito, que é formado por consoante mais L ou R. É o caso da sílaba tlan da palavra Atlântico. Mais uma palavra, empresa. Veja que o M não se desloca porque ele se encontra com P. O P se deslocou e se encontrou com o R, porque aí eles formam um encontro consonantal perfeito. Depois a palavra intransferível, veja que o N não se deslocou, mas o T sim, para formar encontro consonantal perfeito com o R. O N da sílaba trans permaneceu na sílaba, o S permaneceu porque não encontra uma vogal para se juntar, o F correu porque se encontra com a letra E para formar sílaba. Muito bem, pessoal, sobre a divisão silábica, essas são as informações mais importantes. É bom lembrar que esta aula vai ficar disponível aqui no canal para que você assista quantas vezes você quiser. Bateu uma dúvida sobre divisão de sílabas na língua portuguesa? Acesse o nosso canal e assista a aula novamente. Muito obrigado por sua atenção, forte abraço e até a próxima aula.